acordei sobressaltada com o som estridente do meu telefone vibrando na mesa de cabeceira. O quarto estava mergulhado na escuridão, e quando meus olhos pesados finalmente conseguiram focar, a primeira coisa que vi foi o brilho frio da tela. O relógio digital marcava 3h12 da manhã. Franzi o senho. Quem ligaria a essa hora? O número na tela era desconhecido. Meu estômago revirou com um desconforto imediato. Pensei em ignorar, mas a curiosidade, ou talvez algo mais profundo, um pressentimento inquietante, me fez deslizar o dedo na tela e atender. Alô, minha voz saiu rouca e hesitante. Por um momento, só silêncio. Então, uma respiração baixa e irregular soou na linha. Eu estava prestes a desligar quando uma voz finalmente se manifestou. Era fraca, rouca, como se estivesse sendo forçada a sair de uma garganta ressecada. Você pode me ouvir? Um arrepio escalou minha espinha. Algo na forma como as palavras foram ditas me incomodou profundamente. Era uma voz distante, quase abafada, como se a ligação estivesse sendo feita de um lugar muito, muito longe. Eu respirei fundo e tentei manter a calma. Quem é? Perguntei, tentando soar firme. A linha ficou muda. Um segundo depois, um som baixo, como um estalo, ecoou pelo telefone. Eu desliguei rapidamente e soltei um suspiro pesado. Provavelmente um trote, murmurei para mim mesma, tentando afastar o desconforto. Antes que eu pudesse colocar o telefone de volta na mesa, ele vibrou novamente. O mesmo número. Meu coração acelerou, batendo forte contra as costelas. Meu instinto dizia para ignorar, mas algo em mim, talvez a esperança de que fosse um erro, me fez atender outra vez. Dessa vez, a voz do outro lado era diferente. Amor, o que houve? Você está bem? Eu congelei. Era a voz do meu marido. Mas isso era impossível. Meu marido estava viajando a trabalho há 2 dias. Antes de ir dormir, eu mesma troquei mensagens com ele. Ele estava em outro estado. Minha garganta secou. Carlos. Silêncio. Meu peito subia e descia de forma irregular. O ar parecia mais denso dentro do quarto. Eu olhei para o telefone com o estômago revirando. Não podia ser ele. E então, no meio da escuridão opressiva do meu quarto, me dei conta de algo ainda pior. O telefone não tinha sinal. Era impossível eu ter recebido aquela ligação. O som do meu próprio coração pulsava em meus ouvidos. Segurei o telefone com força, meu corpo todo tenso. E então, ele tocou de novo. Dessa vez, o número na tela era o meu. O tempo parecia ter parado. Meu coração batia forte contra o peito enquanto eu tentava racionalizar o que havia acabado de acontecer. Não podia ter sido um sonho. Eu estava acordada. Eu sentia o peso daquele braço. Eu ouvia o chuveiro ligado. Meu marido estava no banho, mas, ao mesmo tempo, estava ali comigo. Ou algo que se fazia passar por ele. Tentei acalmar minha respiração enquanto levantava da cama. Meus membros ainda estavam rígidos da paralisia que havia me consumido segundos antes. Me apoiei no criado mudo e caminhei até a porta do banheiro, que ainda estava entreaberta. A luz amarelada iluminava o corredor, e o som da água caindo no piso de azulejos preenchia o silêncio da casa. Amor, chamei hesitante. O barulho da água parou abruptamente, seguido de um silêncio absoluto. Meu coração apertou. Segundos depois, a voz do meu marido soou do outro lado da porta, tranquila, mas levemente rouca. Oh, o que foi? Engoli em seco. Como explicar? Como colocar em palavras aquilo que eu mesma não conseguia entender? Meus lábios se entreabriram, mas não saiu som algum. Depois de um momento, decidi que não queria parecer louca. Nada.
Só achei que tivesse me chamado. Não, amor. Vou sair já. Dei um passo para trás, ainda sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Voltei para o quarto e olhei para a cama. O lençol estava amarrotado no mesmo lugar onde senti o peso daquele braço. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Meu marido saiu do banheiro, secando o cabelo com uma toalha. Ele me olhou e franziu a testa. Você tá bem? Tá pálida. Só tive um sonho estranho. Menti. Ele sorriu e me puxou para um abraço. O toque dele era quente, familiar, mas meu corpo ainda se arrepiava com a lembrança daquilo que senti momentos antes. Naquela noite, quando me deitei novamente, mantive os olhos abertos por um bom tempo, observando as sombras no quarto, ouvindo cada pequeno ruído da casa. Eu tinha certeza de que algo estava ali comigo naquela manhã, e sabia que, se fosse real, voltaria. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei sentada na cama, observando cada canto do quarto, como se alguma sombra fosse se mover de repente. Meu marido, apesar de preocupado, tentou me acalmar dizendo que eu devia estar cansada e que, talvez, tivesse tido um episódio de paralisia do sono. Mas eu sabia que não era isso. Eu sentia aquele braço, o peso, o toque frio contra minha pele. Aquilo não era um sonho. Durante os dias seguintes, tentei esquecer. Convenci a mim mesma de que talvez, só talvez, minha mente tivesse me pregado uma peça. Mas então, pequenas coisas começaram a acontecer. Coisas que eu não podia ignorar. Começou com objetos mudando de lugar. Coisas simples no início, o controle remoto que eu tinha certeza de ter deixado no sofá. Agora estava na mesa de jantar. A porta do guarda-roupa aberta de manhã, quando eu sempre a fechava antes de dormir. Mas então vieram os sussurros. Certa noite, enquanto eu tentava pegar no sono, ouvi um som baixo, quase imperceptível. Uma voz murmurando algo que eu não conseguia entender, vinda de algum lugar no quarto. Me virei para o lado e prendi a respiração, tentando ouvir melhor. O som vinha de trás de mim. Meu corpo gelou. Eu não queria olhar. Eu não queria saber o que estava ali. Mas, no fundo, eu já sabia. Ficou mais intenso a cada noite. Os sussurros, a sensação de estar sendo observada, os objetos se movendo. Até que, uma madrugada, acordei de repente, com uma pressão forte no peito. Como se algo estivesse sobre mim, me esmagando contra a cama. Meus braços estavam presos, meu corpo paralisado. Foi então que senti de novo o braço, aquele mesmo braço frio, envolvendo minha cintura. Mas dessa vez, uma respiração gelada roçou minha nuca, e uma voz rouca sussurrou no meu ouvido. Você sentiu minha falta? O pavor me atingiu como uma onda avassaladora. Eu queria gritar, queria me soltar, mas meu corpo não respondia. Meu coração martelava no peito, e cada segundo parecia uma eternidade. A respiração fria na minha nuca continuava, lenta e ritmada, como se aquilo estivesse saboreando meu terror. Então, como se um fio invisível tivesse sido cortado, a pressão desapareceu. Meu corpo ficou leve de novo, e eu consegui me mover. Me virei num reflexo, sem me importar com o medo, mas não havia nada ali. Apenas a escuridão do quarto. Liguei o abajur tremendo e passei a mão pelo lençol ao meu lado. Frio, como se algo estivesse ali havia pouco tempo. Meu marido acordou assustado com o som da luminária acendendo e perguntou o que havia acontecido. Eu tentei contar, mas minha voz falhava. Ele segurou minhas mãos, tentando me acalmar, e repetiu que eu estava estressada, que provavelmente era um pesadelo. Mas não era. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama,
abraçando os joelhos, olhando para cada canto do quarto, esperando que ele voltasse. Na manhã seguinte, decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Comecei a pesquisar fenômenos parecidos, procurando respostas. Foi então que me deparei com algo perturbador. Relatos de pessoas que haviam sentido exatamente o que eu senti. A presença de algo invisível, um peso sobre o corpo, uma voz no ouvido. Muitas dessas histórias terminavam do mesmo jeito, com o espírito se tornando cada vez mais agressivo. Meu coração gelou ao ler um detalhe específico. Essas entidades costumavam se manifestar para aqueles que, de alguma forma, as haviam convidado. Mas eu não fiz nada disso. Minha mente revirava cada detalhe dos últimos meses, cada mudança na rotina, cada objeto trazido para casa. Então, um pensamento me atingiu como um choque. O armário da minha avó. Desde que o trouxemos para o apartamento, tudo isso começou. Levantei num impulso e corri até o quarto de visitas. O armário antigo ainda estava lá, encostado na parede, imponente e sombrio. O cheiro de madeira envelhecida tomava o ar, misturado a algo que eu não conseguia identificar, um odor fraco, úmido, como se algo estivesse se deteriorando por dentro. Me aproximei devagar e coloquei a mão sobre a madeira fria. Foi quando senti. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo dentro daquele armário me observava. E pela primeira vez, eu soube que ele não iria embora tão facilmente. Eu senti meu corpo paralisar diante do armário. A madeira parecia mais escura, como se absorvesse a pouca luz do quarto. Meu estômago se revirava em ansiedade, e a sensação de que algo me observava de dentro daquele móvel se intensificava a cada segundo. Respirei fundo e dei um passo para trás. Não podia mais ignorar. Precisava saber o que havia ali dentro. Com os dedos trêmulos, agarrei os puxadores da porta e hesitei por um instante. O quarto parecia ter ficado mais silencioso, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração comigo. Então, num movimento rápido, puxei as portas. O interior do armário estava vazio. Nenhuma roupa, nenhum objeto, apenas prateleiras de madeira antiga e um cheiro forte de umidade. Mas algo me incomodava. Um detalhe que eu não havia notado antes. Havia marcas no fundo do armário. Arranhões profundos, como se unhas tivessem raspado contra a madeira inúmeras vezes. Meu coração disparou. A sensação de que eu não estava sozinha ali era sufocante. Meu instinto gritava para que eu fechasse aquelas portas e nunca mais voltasse a tocá-las. Mas, antes que eu pudesse me mover, um frio cortante percorreu minha nuca. E então, uma voz sussurrou atrás de mim. Você me deixou entrar? O ar sumiu dos meus pulmões. Me virei tão rápido que quase caí para trás. Mas o quarto estava vazio. Corri até a porta e saí, batendo-a atrás de mim. Meu corpo inteiro tremia. Minha mente gritava que eu estava perdendo o controle. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada ao lado do meu marido, cada pequeno ruído me fazia pular. O silêncio era insuportável. A cada sombra que se movia na penumbra do quarto, eu sentia asterisco ele asterisco ali, observando, esperando. E então, aconteceu de novo. No meio da madrugada, acordei com um peso sobre meu corpo. Meus braços e pernas estavam imóveis. O ar ficou denso, carregado com um cheiro de madeira velha e algo podre. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. E foi quando o vi. No canto do quarto, parado na escuridão, uma silhueta alta me observava. Não tinha rosto, apenas uma sombra alongada que parecia se misturar com a própria noite. Mas eu sabia. Era ele. Ele estava ali o tempo todo. Meu peito apertou. Eu não podia me mover,
Não podia fugir. Apenas olhar enquanto ele se aproximava, lentamente, com movimentos impossíveis, como se o próprio ar ao redor dele estivesse errado. Quando finalmente senti que ia desmaiar de pavor, tudo sumiu. O peso, a presença, o cheiro. Eu me sentei ofegante na cama, o quarto mergulhado em silêncio absoluto. Meu marido dormia profundamente, alheio ao terror que acabará de acontecer. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Na verdade, estava só começando.